E a semana começa completando uma semana, 7 dias de manifestações que discordam da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva na disputa pela presidência da República. O movimento, que foi organizado por pessoas que questionam o processo eleitoral, segue aqui no país. No final da manhã de hoje, a Polícia Rodoviária Federal divulgou que 8 interdições e 2 bloqueios ainda estavam em andamento. Também houve manifestações em bases militares, como o Comando Militar do Sudeste, em São Paulo, o Comando Militar do Leste, no Rio de Janeiro, o Quartel-General do Exército, em Brasília, além de tiros de guerra, brigadas militares, bases aéreas e quartéis em várias cidades aqui do Brasil. Vestidos de verde e amarelo, os manifestantes pedem intervenção federal por entenderem que o processo eleitoral não foi conduzido da maneira mais justa. Durante o final de semana, atos voltaram a ganhar força sem se restringir a intervenções nas vias públicas. No domingo, manifestantes utilizaram as redes sociais para convocar uma verdadeira greve geral. Isso mesmo, em uma das mensagens, o seguinte pedido: feche sua empresa, indústria, fábrica e comércio e vamos lutar contra a instalação do comunismo. A organização é feita pelo Movimento Nacional Resistência Civil, grupo que se diz composto por lideranças de movimentos civis e também juristas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a operação realizada nas rodovias do país para acabar com os bloqueios foi a maior da história da corporação. Durante esta semana de protestos, 1.048 interdições em estradas foram desfeitas, inclusive por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Eu vou lançar a enquete de hoje, abrir agora no portal da Jovem Pan News para você correr lá no site da PAN, votar, participar. Eu quero entender a sua opinião. Para você, essas manifestações contra a vitória de Lula são legítimas? Sim ou não? Corre lá no jovempan.com.br, vota ao longo do programa, eu trago aqui o resultado parcial. Deixa eu dar o meu boa tarde ao nosso time aqui, Rodrigo Constantino, Jorge Serrão, nosso Fábio Piperno. Senhores, ótima semana para todos nós. Consta, eu quero um balanço um pouco seu dessas manifestações no final de semana e esse pedido de greve hoje que acabou fracassando. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Bom, em primeiro lugar, é até irônico ver a turma que sempre defendeu a greve como um caminho legítimo e democrático, né, para protestar, agora reclamar, né? Os mesmos também que estavam dizendo a economia fica para depois, a gente tem que parar tudo por causa de um vírus, né, sem muita prova científica de que isso ia trazer bons resultados, e hoje falam não pode perder nenhum dia de paralisação econômica porque isso é terrível para o país. Então, existe muita hipocrisia. Do lado dos que estão manifestando, Paulo, existe a consciência de que o jogo foi manipulado, enviesado, que o dono da bola, que o árbitro, era partidário, torcia para um lado, né, e fez de tudo para ajudar na vitória desse lado. Tem muitas perguntas sem respostas, aqueles que estão fazendo as perguntas estão sendo censurados, até moderados, como o professor Marcos Sintra, né, um economista formado em Harvard e que era vice na chapa da Soraya Tronic e que era do União Brasil, quer dizer, nada parecido com um bolsonarista, e até ele foi censurado e tem que se explicar para a Polícia Federal por decisão do Alexandre de Moraes. Então, a coisa descambou muito rápido, né, para uma palhinha do que vai ser o Brasil se essa turma assumir, né? É realmente um negócio de transformar o Brasil em Cuba muito rápido. Então isso tudo é muito preocupante, né? O povo que está nas ruas está sim se manifestando de maneira totalmente patriótica e legítima, né? Falar em greve, de novo, tem custos de curto prazo, mas o que está em jogo é a possibilidade de o Brasil mudar para sempre, para pior, né? A gente está vendo, repito, a gente está vendo o grau de autoritarismo dessa turma. E eu fecho esse primeiro comentário, Paulo, só dizendo o seguinte: muitos boatos estão circulando de onde estaria Lula nesse momento, né? Já surgiram vários destinos aí. Era muito fácil rebater as teorias, os boatos que estão circulando, né? Era só ele aparecer. Isso ele não faz. Causa um pouco de espanto. Piperno, eu quero uma avaliação sua desses protestos, essas manifestações, enfim, e se você vê uma data de validade para elas. Claro, Paulo. Boa tarde a todos. Boa tarde aos colegas. É evidente que isso vai ter uma data de validade curta e é óbvio também que essa fogueira do cinismo vai ganhar mais umas labaredas aí de
digamos, representantes do chapa-branquismo que morre de dor de cotovelo, mas isso passa, imagina, isso é uma coisa ridícula, né? Ridícula. Aliás, isso me lembra muito um vídeo que ganhou as redes no final de semana, né, de um repórter francês entrevistando na rua lá um militante bolsonarista e ele chamando o Macron de comunista. E aí, quando o repórter é chamado pelo âncora do canal francês e tal, e ele fala em Macron comunista, todo mundo dá uma gargalhada, porque é óbvio que isso sabe, é uma patifaria, não tem nada a ver uma coisa com a outra, e é claro que isso é uma ficção a serviço de uma mentira maior, aliás, de uma rede de mentiras e de fake news, enfim. Mas isso também vai acabar murchando rapidamente. As pessoas vão acabar caindo na real, né? Esse discurso de, porque agora vem aí o comunismo e tal, isso é um discurso mau caráter, é um discurso para iludir incauto. É evidente que não vai ser nada disso. Em relação, por exemplo, ao Lula, isso é mais ou menos aquela coisa, esse suposto sumiço do Lula. Aliás, o general Augusto Heleno falou que, pena que o Lula não está doente e tal, olha que coisa maluca, né? Que também denota o precário caráter dessa turma. Mas veja, é mais ou menos como aquele discurso na época da campanha: cadê o Lula? O Lula não pode sair na rua, o Lula não pode sair com o povo. E, de repente, houve um determinado momento da campanha em que chegou a hora exatamente do Lula ir para a rua e aí arrastou multidões. Então também é mais uma falácia golpista, né, que, enfim, não tem nada a ver. Ele vai aparecer, aliás, não só vai aparecer aqui, vai aparecer inclusive na COP27. Olha só, é o Brasil retornando a um evento global, um evento que vai discutir uma questão tão importante como a questão climática, coisa, aliás, na qual o Brasil se ausentou nos últimos anos e perdeu, inclusive, protagonismo em uma matéria na qual o Brasil sempre foi um player muito importante. Mas, Paulo, está na hora também de algumas pessoas, dos moderados, inclusive, mais à direita, de fazerem um apelo para as pessoas que ainda têm essa dúvida, que ainda são seduzidas aí, né, por esse conto do vigário golpista, de que, veja, o jogo acabou. Agora está na hora das pessoas entenderem que dia 1º de janeiro o Brasil vai assistir a posse de um outro presidente, de um novo governo, e aí vamos criticar, sim, o que tiver de errado do próximo governo. É a partir desse momento, dessa data, que começa o outro jogo. Porque até aqui, sinto muito, não existe terceiro tempo, não existe esse pós-jogo que estão tentando, inclusive, esticar para poder iludir pessoas que se deixam enganar por qualquer falácia. Serrão, eu quero muito te ouvir também. Saudações, meus amigos, meus amados haters. O que a gente tem que enfocar hoje é que a seleção brasileira foi convocada, hein? Vem aí a Copa do Catar a partir do dia 20. Vai todo mundo ficar de verde e amarelo para torcer pela seleção canarinho. Mas enquanto a Copa não começa, o pessoal já está de verde e amarelo nas portas dos quartéis. E tem aí uma outra seleção, hein? Lá no meu Twitter eu até chamei a atenção. Foi convocada a Seleção Suprema para a Copa. PF vai te catar se você não parar de protestar. E olha o time, que timaço, hein? No gol, o Cássio, com K, é um Cássio diferente. Na zaga, Faquinha e Barroso. Na lateral, André e Gilmar. No meio-campo, Rosa, Carmen e Toffoli. No ataque, Lewandowski. Esse é craque, hein? Fux e Alexandre. Esse é o técnico, é o capitão do time, é o cara que pode tudo. E na reserva titular, Lula, camisa 13. E o técnico dessa grande equipe, que é quem vai mandar muito, dizem, no próximo governo, assim que ele for ali empossado lá, for reconhecida a vitória eleitoral de Lula oficialmente, dia 19 de dezembro, pelo Tribunal Superior Eleitoral, o técnico é Geraldo Alckmin. Brincadeiras à parte, né? O que está acontecendo, continua acontecendo aí no Brasil, é a primavera brasileira desde 2013, que agora ganha seu capítulo mais intenso, que agora começa a ganhar até repercussão internacional sobre o que realmente está acontecendo no Brasil. As pessoas estão na rua
protestando não só contra a vitória de Lula, não estão só aí não reconhecendo a vitória do Lula, que pode parecer para alguns isso. O ponto é muito mais sério. O que as pessoas estão protestando é contra o desgaste da insegurança jurídica no Brasil. O fenômeno da juristocracia foi um fenômeno que fez muito mal, está fazendo muito mal à sociedade brasileira e fez mal ao processo político. As pessoas também estão questionando que esse sistema eleitoral brasileiro precisa passar para um aprimoramento para que não tenhamos dúvida, não pode ter dúvida nenhuma sobre o resultado. Por isso que você tem que ter contagem pública de voto. E isso tem que ter, a população deve ficar mobilizada para forçar que o próximo Congresso Nacional determine que isso aconteça e que não tenha nenhuma pressão espúria por parte da juristocracia para sabotar essa que é uma vontade do povo. Qualquer pesquisa que você fizer hoje, qualquer enquete séria que você fizer em rede social, a maioria quer esse tipo de aprimoramento institucional. Possibilidade de golpe, que é aquilo que todo mundo pergunta, tem muito estrangeiro aí indagando. Golpe militar, chance 0. Diria até menos 13, se for o caso. Generais não querem fazer isso. Quem tiver que liderar um golpe, vê lá meu artigo no site da Jovem Pan, seriam os oficiais de baixo. Mas não há nenhum movimento organizado nesse sentido. O que se tem é que o Brasil precisa retomar, isso sim, é urgente, é uma demanda geral, generalizada de todos, o caminho da liberdade e da legalidade com legitimidade. Se a gente não retomar isso, aí sim vamos ter sérios problemas, não importa quem estiver sentado ou que esteja prisioneiro, digamos assim, da cadeira do Palácio do Planalto. Muito bem, Serrão. Nós vamos agora ao vivo, diretamente para Sorocaba, no interior do estado de São Paulo, onde alguns manifestantes se reúnem bem em frente à base de apoio regional do Exército. O Márcio Reis está por lá e tem mais detalhes dessa manifestação. Certo, Márcio? Ótima tarde. Ótima tarde, Paulo, todos que acompanham 3 em 1 na Jovem Pan. Isso mesmo, a gente está aqui na frente da base da Polícia Militar aqui de Sorocaba, localizado na Avenida Roberto Simonsen. E aqui a gente está desde as primeiras horas do dia acompanhando a movimentação. E a manifestação é bem pacífica, não teve nenhum incidente. Eu conversei com os policiais, falaram que tudo bem tranquilo, tanto que eles passam aqui de uma forma como se fossem bem vigilantes, só para estarem passando, estarem de olho, mas está tudo muito tranquilo. Nesse momento eu vou até pedir para o nosso cinegrafista Daniel Rocha mostrar aqui a quantidade de pessoas que está aqui. Você vê que não tem nem gritaria. Eles estão conversando de uma maneira tranquila, de uma maneira bem branda. Está sendo assim desde o momento em que a gente chegou. E a expectativa é que cheguem mais pessoas. Aproximadamente a partir desse horário aqui vão chegando mais pessoas. Os próprios manifestantes me informaram que no período da noite é onde o pessoal que não conseguiu sair do trabalho para poder vir para cá para a manifestação consegue vir aqui também para poder se manifestar dessa maneira pacífica como está sendo até esse momento. Aí as nossas imagens do pessoal, todo mundo de uma forma realmente muito pacífica aqui na frente da base de apoio regional da Polícia Militar aqui de Sorocaba, Paulo. Márcio, nós estamos falando de quantas pessoas? Até agora, o que foi passado para mim, a maior movimentação de pessoas hoje passou de 500 pessoas, mas a expectativa é que chegue muito mais. Vai chegar muito mais pessoas, porque as pessoas que não conseguiram vir até esse momento, elas vão sair do trabalho e vão vindo para cá. Já chegaram a falar até de 6 mil pessoas, que foi a quantidade máxima que deu aqui nesses últimos dias, aqui na frente da base de apoio regional. Muito bem. Márcio, qualquer novidade por aí, você aciona a gente aqui, o Márcio Reis, diretamente da cidade de Sorocaba, interior do estado de São Paulo, trazendo alguns detalhes sobre essa manifestação.